Fala pessoal, muito bem-vindo a todos. Hoje, o intuito desse vídeo é dar algumas explicações necessárias que o empresário de energia solar precisa sobre o grid zero. A gente está vendo muita falta de entendimento, tanto da parte técnica, mas principalmente da parte comercial. Ou seja, por que eu estou usando o grid zero? Será que essa é a solução para aquele caso específico do meu cliente e quais os cuidados que eu preciso tomar, ou seja, o que que eu preciso saber antes, até para poder precificar? Porque a instalação do Grid Zero não é só chegar no fornecedor e comprar um sistema Grid Zero que vai custar alguma coisa a mais. Ele pode ter um alto impacto no orçamento, isso é um ponto importante, e você também tem que entender que você vai estar gerando, ou melhor, entregando uma energia diferente para o seu cliente do que aquela que você calcula simplesmente com uma planilha ou que você está calculando para o teu sistema de energia solar ou grid. Então, aproveita, vai ficando até o final do vídeo. Ele é um pouquinho mais longo, tá, do que aquele que a gente está acostumado lá, que é muito rapidinho no Instagram e no LinkedIn. Bom, vamos começar aqui compartilhando a tela. Tá, deixa eu sair daqui, ó, pronto, tô aqui no cantinho. Primeira coisa, gente, por que que a gente está usando o grid zero? Bom, a gente vai utilizar o grid zero sempre que não quisermos injetar energia. Ah, Airão, por que que eu não quero injetar energia? Vou dar alguns motivos para que você não queira injetar energia. O primeiro e o mais antigo é um motivo técnico. É quando tem uma impossibilidade da rede elétrica receber aquela energia. Um caso típico disso aí é nos locais onde eu tenho sistemas de distribuição do tipo reticulado network, tá? É reticulado network. Esse tipo de sistema nunca pôde ter injeção de energia da rede, tá? Então, desde lá, 19, 20, a gente já tem casos assim. Tem um caso em Brasília, aqui no Rio de Janeiro tem o MAN, que a gente projetou em 2020, então já não podia se injetar. A solução foi usar o sistema Grid Zero. Onde pode ocorrer isso? Centro do Rio de Janeiro, Zona Sul do Rio de Janeiro, alguns locais lá em Brasília, onde ficam os ministérios, aqueles locais todos. No Centro Histórico de Porto Alegre também é um local que tem esse tipo de rede, tá? Ela aparece em algumas concessionárias no Brasil e quando elas aparecem, isso está escrito em algum lugar na sua norma de conexão. Esse é um exemplo típico que a gente já usa isso, ó, gente. Eu fiz o primeiro projeto lá em 2020 e já tinha um projeto anterior ao nosso, que é lá no Ministério da Defesa em Brasília. Esse não fui eu que fiz. Um outro exemplo é quando eu tenho altos custos de adequação de rede. Vamos imaginar que eu fiz a solicitação do meu parecer de acesso, do meu orçamento de conexão e deu muito caro. E eu tenho um cliente que praticamente não vai injetar ou vai injetar muito pouco. Bom, se eu não injetar, a concessionária não pode fazer, e nem tem que fazer, é óbvio, o estudo de rede de fluxo, tá? Então, se eu não injeto, se eu declaro que não injeto, então ela não vai fazer esse estudo, logo não há custo de conexão. Pode ter custo sim, de você ter que adequar lá a sua subestação, o seu padrão de entrada, ou colocar o grid zero. Mas o custo de adequação da rede não tem. Então, pós Lei 14.300, pós a Resolução 1000, com uma série de concessionárias começando a alegar inversão de fluxo com altos custos de reforma na rede, a solução do grid zero é uma solução. Uma outra, e aí é muito semelhante, né? Um é altos custos de adequação, a outra é inversão de fluxo, onde a priori a concessionária não me deixa conectar de jeito nenhum. Não é nem dizer, opa, inversão de fluxo. Não é nem falar que é muito caro conectar. Ela simplesmente diz: você não pode conectar ou você não pode injetar. Ela vai dar lá
aquelas possibilidades que tem lá na REN 1000, no artigo 73, que ela é obrigatória te informar, mas algumas vezes não tem solução para você, tá? E existe uma outra opção, que é muito comum, por motivos financeiros, que não deixa de ser parecido com o que a gente viu lá na frente. Um exemplo para isso seria, por exemplo, em clientes que estão no Mercado Livre. Clientes que estão no ACL podem não desejar injetar. Por quê? Bom, primeiro, que se você injeta no ACL, no Mercado Livre, você passa a ter deveres junto à Câmara de Comercialização, pelo menos o varejista, que você não tem quando você é apenas um consumidor no ACL. Por exemplo, o responsável pela parte do faturamento, quando você é só consumidor, é a concessionária e não você. Então, a partir do momento que você passa a ter o teu solar ou qualquer outra fonte de energia e injeta na rede, você passa a ter deveres, passa a ser um agente de medição. Antes você não era. Esse é um exemplo. Uma outra coisa é que no ACL não tem RD quando você injeta. Então, se na solar, desculpa, no sistema de compensação de energia, quando eu faço uma injeção e contrato uma demanda de geração e a concessionária faz a conta, né, de quanto do investimento dela vai ser repassado para o cliente, no ACL não, porque no ACL você é um autoprodutor e 100% do custo que eventualmente a concessionária tem vai ser repassado para você. Então, os motivos de você usar o grid zero são esses aí que a gente viu até agora. Uma coisa muito importante é que o grid zero não resolve algumas coisas, tá? O que que o grid zero não resolve? Por exemplo, ah, eu vou colocar o grid zero para reduzir a potência do meu gerador para não ligar em média tensão. Ele não resolve isso, tá? Então, o fato de você eu tenho um sistema de 150 kW. Botei um grid zero, limitando para 75, por exemplo, ou para zero. Isso não muda o fato das proteções que eventualmente a concessionária pede, nem muda o fato da regra de tensão de conexão que a ANEEL determina para gente, tá? Então ele não resolve exigências de proteção e ele não resolve também exigências de níveis de tensão em função da, não é nem em função, né? Nível de tensão conforme REN 1000. Por que que eu tô falando isso, gente? Porque tem muita gente enganada, né? Muito comum, principalmente quem fez 75 em BT para determinado cliente, e aí quer aumentar, né? E aí acredita que vai colocar os outros 75 no, abre aspas, grid zero, tá? E aí não vai ter que fazer proteção, não vai ter que fazer subestação. Não, não, não. Nada disso está correto, tá? Então o grid zero vai te resolver a impossibilidade da rede receber energia, por isso que eu uso o grid zero, ou quando tenho motivos financeiros de não querer injetar. Tá? Ah, Airão, legal. E aí, mas eu preciso saber mais algumas coisas? Precisa, gente. Primeiro, quando você vai consultar a norma da concessionária, você precisa consultar a norma para saber o que você não pode ou não pode fazer. Eu vejo muitos colegas com dificuldade porque não entenderam efetivamente o que diz o que diz a resolução. Eu estava na dúvida que, gente, eu estava gravando ou não, olha só. Efetivamente, o que diz as normas da concessionária, tá? Então, a concessionária, você não vai achar o termo grid zero, tá? O termo técnico não é grid zero. O termo técnico não é grid zero. O termo técnico, pessoal, é sistema de controle e redução de potência injetada, tá? E aí
na sua sigla SCRPI. Airão, você tirou isso da onde? Vozes da sua cabeça? Não, não foram vozes da minha cabeça. Isso está nas normas de algumas concessionárias já. Ah, quais as concessionárias que já estão chamando desse nome? E eu tenho certeza. De cabeça, Equatorial, opa, Equatorial, CPFL, Neo Energia e Energisa. Pelo menos elas estão chamando. Então, a gente já sabe que eu tenho regras, que eu tenho que buscar. Como é que eu vou buscar? Vou buscar por esse termo. Tá? Então, bom, a gente já sabe quais os motivos que vão nos levar a pensar em solucionar um grid zero para um cliente. Ah, vou botar o grid zero. Não tem porquê. Se acordar, olhou para aquele cliente, eu quero o grid zero. Não. Ele vai se você colocou nele, esse teu cliente, e alguma dessas opções aqui. Você entendeu que por causa de se algum desses motivos era interessante para esse cliente ou para o projeto que você tivesse grid zero. Bom, o que que, pessoal, vocês precisam entender de quais são do grid zero? Primeiro, a gente precisa entender que o grid zero é composto de alguns componentes. Eu vou falar grid zero que é mais fácil do que eu falar SCRPI, tá? Então, ele tem um medidor de energia que as concessionárias, componentes. Ele tem o medidor de energia. Ficou grande, né? Vamos reduzir aqui. Pronto, passar aqui para 20. Um medidor de energia. As concessionárias vão chamar esse medidor de medidor de exportação. Faz sentido? Faz. Esse medidor está verificando, é um outro medidor, está verificando se você vai injetar energia da rede, ou seja, se você vai exportar energia. Então você tem que ter um medidor de energia, você tem que ter o sistema de controle em si, que aí eu, Vinícius, vou chamar de controle em si, eu vou chamar de cérebro, e eu tenho que ter, é óbvio, o inversor que se comunique com essas crianças. É isso, tá? Airão, por que que você está falando isso? Simples, gente. Porque nas normas das concessionárias, aquelas que já tratam sobre isso, tá? Elas vão. Aí é o problema, ó. As concessionárias vão definir onde ou as possibilidades de se colocar, de se colocar o, as possibilidades de se colocar o medidor de exportação. Vamos botar chamar ele de ME agora. E os requisitos ou características, requisito, requisitos ou características do sistema, características do sistema grid zero, o nosso cérebro, tá? Então, eu tenho que entender isso. E aí tem mais, gente. Vai ter sistemas, então, vai ter sistemas que o medidor de exportação e o sistema grid zero é um só, tá? Isso é possível, isso ocorre, tá? Então, se a gente componente só. Se a gente pegar, por exemplo, a Solis tem o EPM dela e tem alguns modelos do EPM dela que já tem um medidor de energia integrado e outros modelos que não tem. Se eu for usar uma solução Huawei ou uma solução Sungrow, por exemplo, cada uma delas tem um logger específico e aí você tem que colocar um multimedidor e ligar esse multimedidor a esse logger, perdão. E aí, um item importante é que qual é o multimedidor? É qualquer um? Não. Você precisa consultar também no manual do, abre aspas, grid zero que você está utilizando, quais são os multimedidores que são aceitos, tá? Então a gente tem. E além disso, a gente vai ter sistemas de grid zero que são proprietários, ou seja, a Solis tem um dela, a Huawei tem um dela, o Sungrow tem um dela, ou vamos ter sistemas de grid zero que falam com vários modelos de fabricante. Eles não são de fabricantes de inversores. Exemplo disso, a SolarView, a Elon e a DAFE. São três exemplos aí rápidos para gente, tá? Então, voltando aqui,
né? A gente tem então o medidor de exportação, o sistema de controle de si, o cérebro, e o inversor, que tem que se comunicar com essas brincadeiras todas, e a gente tem que estar atento que as concessionárias que exigem o grid zero vão definir, né, onde você pode colocar um medidor de exportação e quais são os requisitos ou características que o sistema Grid Zero deve ter, tá? E aí, relembrando que o medidor de exportação e o sistema Grid Zero, em alguns casos, podem estar num único produto, num único hardware. E agora, gente, vem o pulo do gato. Até ali, você podia não conhecer, você podia não ter entendido, mas pelo menos você sabia que ligava para alguém e pegava o preço. O que você precisa entender agora é que tem uma série de acessórios, e aí você tem que entender onde você vai instalar ou pode instalar o Grid Zero, tá? Eu vou fazer aqui uns cenários rapidinho, tá? Tem uma série de cenários possíveis. Vou fazer alguns com vocês aqui rapidinho. O primeiro, o cenário mais simples e que hoje ocorre muito, né, está ocorrendo muito onde tem inversão de fluxo em baixa tensão, principalmente na área da CEMIG, é quando eu sou alimentado em baixa tensão. Aqui, um exemplo típico, como é que é um sistema solar numa instalação em baixa tensão junto à carga, né? Então a gente tem a rede da concessionária, em algum lugar a gente vai ter aqui o medidor da concessionária, tá? O medidor da concessionária, tem o disjuntor do padrão de entrada. Então, gente, isso aqui tudo aqui, ó, é o padrão de entrada de baixa tensão da residência, do meu comércio, seja lá o que for, né? Isso aqui é padronizado, está construído lá do jeito que a concessionária manda, né? Provavelmente sai daqui e deveria, numa instalação bem feita, chegar num quadro de distribuição onde vai ter um disjuntor geral, aí vários disjuntores parciais, não me interessa quantos, e a princípio você poderia, vou trocar de cor aqui, ter conectado o seu sistema FV aqui. Deixa eu só puxar para o ladinho. Então eu tenho aqui o CA do meu sistema FV vai chegar aqui no meu inversor, e no meu inversor vão para as minhas strings e vida que segue. É assim que você instalaria se não tivesse a necessidade ou o desejo de eu colocar o grid zero. Se eu vou colocar o grid zero, o que que a gente sabe? A gente sabe que nós vamos ter que instalar o nosso medidor de exportação. Chamei aqui quilowatt-hora também, mas vou botar aqui embaixo, né? Medidor ME, tá? A gente sabe que esse ME vai se comunicar com o tal do cérebro, né? Que aí vamos chamar o cérebro de grid zero mesmo para facilitar a nossa vida. E esse grid zero, o que que ele vai fazer? Ele vai ficar olhando e, quando necessário, ele vai dizer para o inversor, ó, gera menos energia ou tu tá liberado para gerar energia. Só que qual é o detalhe? Como é que como é que o medidor de energia mede? Eu tenho que ligar ele, né? Eu tenho que ligar o que que tem que entrar no medidor de energia. No medidor de energia, eu estou medindo energia. O que que eu preciso ter? Eu preciso ter tensão e preciso ter corrente, tá? Como eu estou em baixa tensão, né? Se eu tiver em menos de 440 volts, eu vou pegar o sinal de tensão direto do barramento, sem problemas nenhum. Corrente não, corrente eu preciso botar uma coisa auxiliar que é o meu TC, o meu transformador de corrente. E aí tem um detalhe. Lembra quando eu disse que a concessionária faz alguns requisitos? O requisito dela, um deles, é que ele meça a energia que poderia ser exportada, tá? Então, ele tem que enxergar a mesma coisa que esse medidor enxerga, ou seja, ele tem que medir a mesma corrente e tensão que esse cara. O que que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer para vocês que, de alguma forma, eu tenho que colocar esse medidor de energia para enxergar aqui, ó. Porque aqui que é a
energia comum entre o meu padrão de entrada e a minha instalação. Ah, eu posso fazer ele enxergar dentro, mais para cima, dentro do padrão? Tecnicamente, sim. Na prática, não. Porque a princípio esse padrão está selado, então você vai ter que medir por aqui. Então você pode, em algum local nesse cabo, ou junto ao disjuntor, ou na saída do disjuntor, gente, sempre lembrando que vai depender da condição técnica do local, você vai fazer a sua medição. E como é que você vai fazer isso? Você vai colocar um TC aqui, vai ligar e vai pegar outro ponto e vai ligar aqui. Então aqui é o sinal de corrente e aqui é o sinal de tensão. Aonde que é e como é, gente, é uma condição física que você vai ter que verificar lá. Normalmente a gente vai colocar isso aqui na cabeça, aqui na entrada do disjuntor, onde chegam os cabos. Por quê? Porque é mais fácil do que eu desmontar todo o quadro aqui. Tá? Então, esse é o primeiro ponto importante que você tem que ter em mente. Airão, e qual é esse TC? O TC, quando eu especifico ele com uma corrente de entrada barra uma saída que normalmente é 5 amperes. Aqui é fácil de você especificar, tá? Você vai fazer esse TC ter a mesma corrente do disjuntor de entrada. Tranquilo, é só isso que você tem que fazer no quesito de grid zero para baixa tensão, tá? Você tem uma outra situação, que é, deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui para copiar certinho, beleza. Que é o grid zero em o solar em subestações simplificadas. Uma subestação simplificada é muito semelhante à entrada em BT, só que o transformador é de minha propriedade, de propriedade do nosso cliente. Então tem a rede da concessionária, e em linhas gerais tem uma chave fusível no poste. Tem outras coisas, tá, gente? Para-raio, essa coisa toda, mas eu vou simplificar aqui. Tem uma chave fusível no poste, eu tenho um transformador com primário, por exemplo, em 13.800 volts e secundário em 380 a 220, por exemplo, vai cair no disjuntor também. Aqui ele também deriva para o medidor da concessionária. E aí, repara, nesse tipo de subestação, normalmente a medição também é feita em BT. E aí o resto da instalação passa a ser muito semelhante à anterior. Ops, eu vou caminhar. Ei, pai, eu vou caminhar o cabo até provavelmente numa boa instalação um QGBT que vai ter várias cargas, e eu vou aí, de alguma forma, acrescer o meu sistema solar. Vamos fazer igual a gente fez ali em cima. Vamos dar uma puxada para cá. Aqui chega no meu inversor e no meu sistema solar, tá? Como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito que a gente fez no anterior. A minha energia que eu quero medir, a energia líquida, que é assim que a concessionária chama, também tem que estar no mesmo, vamos chamar aqui, deixa eu dar uma reduçãozinha aqui, no mesmo tronco que o outro. Ou seja, o medidor da concessionária está lendo essa energia aqui, eu preciso ler também a mesma energia. Então, qualquer ponto daqui até aqui, eu vou ler a mesma energia. Então, da mesma forma que a gente fez lá, como é que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso medidor de exportação, que está comunicando com o nosso sistema grid zero, que vai se comunicar com o inversor. E para eu alimentar o meu multimedidor, ou medidor de exportação, eu tenho que ligar um TC e tenho que pegar um referencial de tensão. Então agora eu tenho corrente e eu tenho tensão. Muito semelhante ao outro. Qual a única diferença? É que agora o transformador é de minha posse.
Só que tem um detalhe, tá, gente? Isso aqui a gente não vai detalhar aqui, mas lembrando sempre o seguinte, tá? Os requisitos de proteção eles não alteram por ser ou não o que se disser. Os requisitos de proteção são em função da potência dos inversores. Então, vai ter concessionária que não tem requisito maior até 300 kVA. Exemplo, Energisa Light. Vão ter concessionárias que passou de 75 kW de inversor, aumenta os requisitos e aumenta bem. Exemplo, CPFL e Enel. O grupo Neo Energia também, mas está com isso suspenso a princípio até o final desse ano. Então repare o seguinte, o ter ou não grid zero não modificou os requisitos que a gente já tem naquela determinada concessionária por ser micro ou mini geração. Matamos dois pontos aqui, agora vamos para o terceiro. Até aqui não está muito complexo para você, não tem muita grande novidade. É só aprender como é que liga, né? Você vai ligar um cabinho de rede entre o multimedidor e o grid zero e um cabinho de rede entre o grid zero ou os inversores. Vai aprender a programar lá o grid zero, você resolveu a sua vida. O seu custo maior é saber que tem que botar 3 T6 que não custam tão caros assim. O seu problema ocorre quando você está com isso num local que tem uma subestação com uma proteção na média tensão. O que é essa subestação? Aí é bem simplificadamente, porque o objetivo hoje é falar não com engenheiro eletricista, tá? É com os outros profissionais aí que trabalham no mercado de energia solar. Basicamente, eu tenho uma entrada em média tensão, tenho uma seccionadora, tenho uma segunda seccionadora. Entre essas duas seccionadoras, a gente tem o conjunto de medição da concessionária, que agora é um pouquinho diferente. Ele tem, além às vezes dá branco de como eu desenho. Isso. Ele tem, além do TC, ele tem o TP, mas isso aqui é tudo da concessionária, não é problema nosso. Tá aqui, vida que segue. Aí eu tenho uma chave, e aí eu tenho o equipamento que desliga, que é o disjuntor de MT. Esse disjuntor de MT, com certeza, se ele não tem solar, tá? Ele tem TC e tem um relé que tem as funções 50, 51 e, se for o caso, ele, quando der um curto-circuito, alguma coisa, ele vai desligar o disjuntor, né? E ele recebe energia autônoma. Ops. Ele recebe energia autônoma, ele tem uma outra fonte de energia, ou em 220 VCA, ou em 48 VCC de algum lugar. Para quê? Para se faltar energia, o relé continuar funcionando. Tá? Aí como é que continua aqui? Eu vou puxar para o lado para a gente não perder aqui a tela. Eu vou continuar. Esse aqui, meu exemplo, está tudo no mesmo recinto, tá? E aí eu tenho um transformador, agora de maior potência, e do transformador eu já tenho direto o meu disjuntor com o meu QGBT, tá? E em algum lugar aqui, vamos simplificar também nosso desenho, em algum lugar eu vou ter o disjuntor que vai ligar o meu inversor, que por sua vez vai ligar no meu sistema solar. Tranquilo. Aí agora começam os nossos problemas. Por quê? Porque a energia que o medidor da concessionária mede está nesse trecho aqui. Então, eu posso colocar os meus equipamentos que vão auxiliar, que vão mandar sinal para o medidor de energia em qualquer trecho aqui, na média tensão, ou poderia também colocá-los aqui na baixa tensão. As concessionárias que eu pesquisei, nenhuma delas fez nenhuma reclamação com eu colocar ou na baixa ou na média tensão. Ah, mas se ninguém fala, por que que você está perturbando meu juízo com isso?
Simples. Porque o que que é o meu grid zero? O meu grid zero é o que? É um medidor de exportação que se comunica com o sistema grid zero em si, e esse cara, o grid zero, vai se comunicar com o inversor. Foi isso. Como é que eu alimento aqui? Esse cara tem que receber sinal de tensão ou de corrente. Se eu ligar na baixa tensão igual eu liguei naquelas outras opções, show de bola. Eu boto um TC aqui e tiro direto a referência de tensão daqui. Legal. E se eu não quiser, não puder por algum motivo fazer, ou alguém louco resolveu fazer na média tensão? Ah, pode fazer na média tensão? Pode. Qual é o problema? O problema é que na média tensão você vai ter que ligar os três TCs de média tensão e vai ter que ligar três TPs que você não precisava ligar embaixo. Para você terem uma ideia, os três T6 mais os três TPs aqui vão te custar, é você comprando. Aliás, eu comprando, que sou especialista em média tensão. Se você não é, você vai comprar mais caro, tá? Isso aqui, só de material, vai te custar mais uns 20 a 25 mil reais. Olha só a surpresa que você tem que você não tinha anteriormente. Aí, nesse caso, você vai colocar aqui embaixo, show de bola, vai gastar aí 1.000 ou 2.000 reais a mais de equipamento. Quando que tua vida complica mais ainda? Tua vida complica mais ainda na hora que você não tiver um transformador. Se tiver mais de um transformador. Porque quando você tem mais de um transformador, deixa eu subir aqui, deixa eu aumentar, senão vai ficar ruim depois. Beleza. Quando você tem mais de um transformador, vamos desenhar aqui de novo. Eu tenho a entrada, eu vou ter a segunda seccionadora, aí eu vou ter aqui meu disjuntor de MT, e aí eu venho, vou jogar para cá para facilitar a nossa vida, e aí eu venho e tenho, olha o BO, gente. Ops. Aí eu venho e tenho o quê? Dois trafos. Posso ter? Posso, não tem problema nenhum quanto a isso. É muito comum, inclusive, que eu tenha isso em indústria. Tá? A gente tem uma velha máxima de que quem tem um não tem nenhum. Vem aqui, aí tem o disjuntor, tem o seu quadro com suas cargas, e eu escolhi ter o solar em apenas um. Aí aqui, opa, aqui tem que ser verdinho. Tem que ser verdinho para manter a ideia dos outros. Botei aqui, saio, inversor e solar. Vida que segue. Como é que funciona meu grid zero, Airão? O meu grid zero funciona o medidor de exportação, que vai falar com o grid zero, que vai mandar sinal para o inversor. Só que, de novo, eu tenho que, para o medidor de energia funcionar, eu tenho que mandar sinal para ele de tensão e de corrente. Da onde eu venho isso? Aqui, o que que o medidor da concessionária mede? Lembrando aqui, onde é que o medidor da concessionária está aqui, né, gente? O medidor da concessionária está aqui, né? Então, aqui eu não desenhei proteção, essa coisa toda, só para a gente não perder muito tempo. O medidor da concessionária está aqui. Ou seja, eu preciso enxergar o mesmo fluxo que ela enxerga. O mesmo fluxo até onde vai? O mesmo fluxo vai até aqui. Porque daqui para lá vai parte da energia para cá e parte para cá. Aí complicou a minha vida. Porque aí agora eu vou precisar necessariamente medir nesse ponto aqui. Eu vou ter que botar o meu TC e o meu TP aqui. O que que isso aqui impacta? Impacta em pelo menos mais 25.000 reais de equipamento TC e TP, fora mão de obra de execução, fora projeto, né, que você precisa ter, tá? Então, você precisa entender que não dá para você sair dando preço do grid zero, senão você vai ter que excluir, né? Você vai ter que dizer para o cliente, ó, você tem que me dar referência de tensão e corrente, aí ok, sem
que você tenha visitado. Por quê? Porque essas topologias podem variar e eu posso ficar aqui 4 horas fazendo N topologias possíveis com N cenários, tá? E aí, só um item importante: vão ter concessionárias que até vão me permitir, se eu só tenho solar num transformador só, que eu faça a medição só nesse ponto. Qual é o problema? O problema é que eu não vou é, injetar, não vai ter energia circulando no outro transformador. Então, às vezes, isso pode me prejudicar muito, tá? E por último aqui, para a gente poder encerrar hoje, vamos falar um pouquinho sobre os requisitos de proteção. Eu falei em grid zero. E aí, gente, tem uma coisa aí que a gente precisa entender agora, tá? Então, primeiro é o seguinte: o grid. Ops, volta para cá. Grid zero, tá? É um sistema de controle. O próprio nome diz lá, tá? É um sistema de controle. O que acontece é que em algumas concessionárias, para microgeração, apenas o grid zero é o suficiente. Para algumas, tá? Não são todas. Ah, exemplo de algumas. De cabeça de novo. Equatorial, CPFL e Neoenergia, tá? Em outras, com apenas o grid zero é suficiente e tem regras e requisitos para grid zero. Não é qualquer, eu vou chegar ali na esquina e acompanho o grid zero. Não, não. Ela vai dizer que tem que ter só pode se comunicar via cabo entre um e o outro, que se você perder a comunicação, os inversores vão para uma condição específica, que o tempo de resposta é tanto. Tem uma série de requisitos aí dados por elas, tá? Opa, tá escrito errado aqui, requisitos. Olha eu, analfabeto, para o Brasil todo ver, tá? Agora, em outras concessionárias, o grid zero não é citado. Não preciso falar de controle, apenas de proteção. Exemplo disso é a Light. A Light eu não preciso ter o controle grid zero. Eu boto uma proteção. Se nunca injetar, ótimo. Se injetar, a proteção vai desligar, vai desarmar, tá? Então isso é um ponto importante que vocês precisam ter. E aí, quando a gente fala em proteção, nós estamos falando em relé secundário com a função, a gente chama de função ANSI, isso, tá? 32. E esse conjunto tem que estar montado conforme um padrão aí, é o mesmo padrão que nós usamos em média tensão. E para vocês terem uma ideia, só esse conjunto montado, sem o TC, sem o TP, sem ligação em campo, sem fazer estudo de coordenação, ele vai te custar uns 25 a 30 mil reais. Tá? Então, eu posso ter exigência só do grid zero, eu posso ter exigência só da proteção, sempre lembrando de concessionária, ou eu posso ter a necessidade dos dois. E aí, essas avaliações que eu fiz com vocês lá, falando da localização do multimedidor, na proteção é semelhante. A gente pode fazer aqueles cenários. A única coisa é que na proteção em si, eu não vou ter hipótese nenhuma de, se eu tiver dois ou três transformadores, de botar o relé em apenas um transformador. Falou? Pessoal, por hoje é só. O objetivo era tentar dar uma organizada nos seus conhecimentos agora, para que você possa, inclusive, precificar melhor ou chamar quem você precifica, quem te auxilia, para te dar uma ideia de custo antes de você mandar o orçamento para o seu cliente. Agora você fechou o orçamento com o cliente, ganhou a obra, bom, agora você vai precisar que o teu corpo técnico também saiba isso mais detalhadamente, tá? Então isso é importante. Eu sei que primeiro a gente vende, depois a gente aprende como faz, mas é de suma importância que o teu corpo técnico saiba como implantar isso que você vendeu.
E no próximo vídeo a gente fala um pouco sobre o que você deixa de gerar de energia, ou melhor, como você dimensiona o tamanho do sistema Grid Zero para casos específicos dos seus clientes. Pessoal, um abraço a todos, até o próximo vídeo. Stop share.